Continue em espírito. Uau! Sabe que eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho sobre arte. E os gregos tentaram desenvolver um tipo de homem perfeito. E não sei se você já viu em algum momento, algum desenho, um homem com as mãos abertas nessa posição, com alguns traços. Isso é uma figura greco-romana de um tipo de homem perfeito, onde o seu corpo é totalmente desenhado e que foi transformado dentro dessa filosofia greco-romana no homem perfeito. Por isso muitos correm para as academias e tentam buscar esse corpo perfeito, tanto homem quanto mulher. Homem aqui é na palavra criação, então tanto homem como mulher nesse sentido. O que me pega é que os gregos não conseguiram encontrar um homem perfeito, então imaginaram um tipo de homem que seria perfeito, todo desenhado, e colocaram isso para a sociedade, e a sociedade fica tentando correr atrás, porque isso implica na aparência. De alguma forma nós tivemos a oportunidade de encontrar o homem perfeito no seu caráter. Os gregos não conseguiram encontrar Jesus. Eu estou falando de uma forma geral, tá? Óbvio que gregos conseguiram sim ouvir a palavra por intermédio do apóstolo Paulo, e tantos outros se converteram, mas quero dizer que eles buscavam por essa ideologia de encontrar alguém perfeito, mas não conseguiram encontrar Cristo. De alguma forma os nossos olhos se abriram para o homem perfeito, não nos seus traços físicos, mas no seu caráter. É esse Jesus que nós precisamos. Paulo vai dizer assim, Paulo entendeu, ele vai dizer: olha, Jesus, Filho de Deus, me alcançou. Isso é, sendo ele Deus, conseguiu me alcançar. O que Paulo estava querendo dizer? Ele conseguiu se tornar homem como eu. Aí Paulo vai dizer assim: porém eu agora corro até encontrá-lo. Por quê? Porque Jesus veio e conseguiu me alcançar e se tornou como eu. Mas agora eu preciso correr para se tornar como ele, porque ele é perfeito. Por isso que ele vai dizer: me esquecendo das coisas que para trás ficam, sigo para o alvo. Quem é o alvo? Cristo, o homem perfeito. Isso é poderoso. Se você acha muito bonitinho e você cuida da sua beleza, nada contra, continue. Mas por favor, encontre Cristo, e você vai ver a beleza. Essa beleza é demais. João, quando viu, caiu de costas, quase morreu. Sabe aquela coisa de você, Sabe qual tem sido minha oração? Essas madrugadas eu tenho orado e falado: Senhor, se Moisés viu a tua glória, e o Senhor disse: olha, você vai ver pelo menos pela fenda da rocha e pelas costas. Eu não sei porquê, mas eu tenho um sentimento que era o próprio Cristo ali, ainda não revelado, que Moisés viu. Porque Jesus vai dizer assim, ó: Felipe, quem vê a mim vê o Pai. E em todo momento Cristo está sendo apresentado. Cristo é a pedra que Jacó encostou a cabeça. Cristo é a pedra que caminhou no deserto com o povo e que saía a água da rocha. Lembra? Você vai ver, tem textos bíblicos que falam que ele acompanhou, principalmente em Hebreus, que ele acompanhou o povo no deserto, formato de uma pedra. Irmão, isso é poderoso. Por isso que ele é uma rocha. Jesus ele é lindo, ele é belo, e eu quero encorajar você a começar a orar para ver a beleza dele.
E eu tenho orado, falado: Senhor, se Moisés desejou isso, então eu quero ver Jesus. Só que a hora que eu começo a orar, lógico, eu estremeço, eu falo: se ele aparecer agora, eu sei que eu vou cair duro aqui. Mas se for para morrer, vendo a glória dele, que eu morra. Entende? O povo não quis subir o monte e falar com Deus, porque se nós falarmos com Deus, provavelmente iremos morrer. Moisés, vai você. E Moisés disse: sim, eu vou. E toda vez que Moisés ia, algo nele morria e o seu rosto brilhava. Sabe, o problema é que a gente não quer morrer para nós mesmos. As nossas paixões gritam dentro de nós, mas não tem como estar diante da beleza dele e não ser tocado. Seu rosto vai brilhar. E quando fala que o seu rosto brilha, por favor, as escrituras diz que o rosto formoseia. Não, perdão, o espírito alegre formoseia o rosto, não é? Então imagina alguém que tem contato com Deus, quando sai, o seu rosto brilha, tem a ver com essa realidade da sua natureza. O seu espírito está sendo tocado pela natureza de Deus. Você não é mais o mesmo homem a partir do momento que você esteve na presença dele. Alguma coisa em você vai ser mudado. E você nem vai perceber. Os outros vão. Porque a glória não é nossa. Moisés cobriu o rosto para que ninguém percebesse a glória desvanecendo. Só que Moisés é um tipo de gente que sempre quer estar diante de Deus. Tão forte que ele disse assim: não me contento com o fogo da sarça, eu quero ver tua glória. Forte isso, né? Irmão, tem muito trabalho aqui, familiar. Vamos lá. Quero ver se eu consigo aqui falar. Eu não sei nem o que eu faço, se eu leio, se eu pego meu óculos. Vai dar certo. Amém? Eu quero continuar falando sobre a expressão externa da simplicidade. Nessa madrugada, enquanto eu orava, pedindo para o Senhor, já tem praticamente lá a mensagem pronta, porque é uma construção que estamos fazendo, mas eu queria um texto, para não ficar lendo os mesmos que eu tenho lido aqui. Então, vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 26. Hebreus capítulo 11, versículo 26. Tudo bem com vocês? Hebreus 11, 26. Ai, como é bom estar diante dele, irmãos. Como é bom. Obrigado, Jesus. Quero me esconder atrás da cruz de Cristo agora. Hebreus 11, 26. Quem achou, diga amém. Olha o que diz. Hebreus 11, 26. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Eu vou ler de novo. Por amor de Cristo, olha como Cristo é suficiente, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. De quem que o texto está falando aqui? Tem dois personagens importantes aqui. Quem? Primeiro, Cristo, está bem claro. E o segundo? Moisés. Olha lá, ó. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Uhul. Moisés conseguiu contemplar Cristo, mesmo esse não sendo manifesto, viu a sua beleza a tal ponto que considerou a riqueza do Egito nada diante daquilo que ele estava vendo. Olha, nem estava lembrando que eu ia ler esse texto, tem tudo a ver com o que eu acabei já de falar. Glórias, Deus é lindo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. Fica tranquilo, viu, irmãos, eu estou empolgado. Jesus é lindo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. Guarda esses textos, tá bom? Anota aí. Vamos tentar ser bereanos, aqueles que olham para as escrituras, aqueles que analisam, pensam.
E se eu falar qualquer coisa que não seja a verdade, por favor, me ajuda. Não pense que eu sei tudo, porque eu não sei. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. Quem encontrou, diga amém. Vou ler, tá bom? Diz assim: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Quem tem uma versão diferente da minha enquanto eu li aí? Quem que enquanto eu lia falava, nossa, não é a mesma que a minha? Vamos lá. Watson. Decorei seu nome. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Uau, tem alguém que tem uma versão diferente dessas também? Tem? Levanta a mão. Isso, Hilário. Vamos lá, segue eu as câmeras. Tira a máscara e lê bem forte para nossa vozona aí. Para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vós. Amém. Quem tem uma versão diferente quando fala de herança? E está diferente aí, em vez de herança tem outra coisa. Isso, vamos lá. São várias versões, é muito bom nós lermos. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Vou pedir para ela ler de novo. Essa versão aqui, assim, dentro do contexto, ela é muito boa. Tem uma palavra aqui, possuir, e herança aqui está como bênçãos, ok? Então a palavra herança é muito mais forte, mas é bom nós entendermos a partir de bênção, porque as pessoas não conseguem ver que as bênçãos que Deus fala tem a ver com herança. O que é herança? Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Uau! Amém? Existem bênçãos no céu que estão guardadas e que não podem ser destruídas. Então, se há tudo isso para nós, e se Moisés viu algo que fez ele desprezar a riqueza do Egito, não, você não entendeu. Ele desprezou ser um dia faraó. Ele desprezou a possibilidade de assumir a riqueza do Egito. Ele rejeitou ser filho da filha de Faraó por aquilo que viu e considerou. Moisés não abriu mão de pouca coisa, porque Moisés é um tipo de Cristo que abriu mão da sua glória. Nós às vezes não conseguimos abrir mão de tão pouco. Pare e pense, só aqui dá uma mensagem. Sabe por que você não abre mão de algumas coisas aqui na terra? Porque você ainda não viu Cristo. Sabe só quem pode ver Cristo? Os mártires, as testemunhas, aqueles que morrem apedrejado e quando olham para o céu, vê o Cristo ressurreto de pé para recebê-los. Morrer nem sempre é fisicamente, morrer também implica do seu eu, das suas vontades. Existem pessoas aqui no nosso meio e agora eu estou sentindo graça de Deus para dizer, você precisa morrer para você mesmo, para ver aquilo que talvez você nunca viu. Você talvez já ouviu falar de ser crente, você já ouviu falar de igreja, você já foi em várias, já passou por tantas, já viu várias mensagens, você conhece a Bíblia, você fez teologia, você conhece cada versículo da Bíblia, você decorou os 5 primeiros livros, você sabe o Pentateuco, uau, você sabe os mandamentos, mas ainda não teve experiência com o Cristo. Por isso que a sua vida é assim, sem sentido. Porque aqueles que viram Jesus, sua vida recebe todo sentido. Por quê, Fábio? Porque nós fomos gerados nele antes da fundação do mundo.
antes do mundo existir, havia um Fábio em Cristo que eu ainda não conheço, por isso eu corro para conhecê-lo. Você está achando que você escolheu alguma coisa na sua vida e por vez você só escolheu errado, mas agora por algum momento Deus está dizendo: deixa eu direcionar a tua vida, ainda que isso custe tudo. Deixa custar, ainda que você perca o trono de ser príncipe no Egito. Perca, porque você está vendo algo diferente acontecer. Olha o que Paulo vai dizer: não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Paulo considerava prisioneiro de Cristo. Irmãos, Jesus, me ajuda. Pode se sentar, irmão. Que graça de Deus aqui para nós. Sabe, irmãos, a nossa única proposta é revelar Cristo aqui. Por isso que se Ele não vir, nada tem sentido. Não é sobre a minha capacidade, sobre a minha eloquência, sobre a minha forma. Vocês vão ver, primeiro que eu não sei nem falar direito. Primeiro que eu preciso aprender muito, e cada vez que eu acho que eu sei, eu vejo que eu não sei. Nesse caso eu estou que nem Sócrates. Sócrates foi muito feliz nisso. Não em tudo, mas nisso ele foi. Uma coisa eu sei, que eu nada sei. Sócrates conseguiu entender o que muitos cristãos não entenderam. Por causa do problema de aceitação, a gente quer mostrar para as pessoas o quanto a gente sabe, sendo que na realidade não sabemos. É porque nós temos desejos de ser aceito, de sermos aprovados. Nós procuramos a honra e a glória dos homens. Só que nós precisamos é ser reconhecidos diante de Deus e sermos aprovados por Ele. Só que os aprovados por Deus são aqueles que se tornam fracos. Nós cantamos aqui: a graça de Deus nos basta. O próprio Deus vai dizer para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Sabe por quê, Paulo? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo vai dizer assim: entendi. Então quando eu sou fraco, eu me torno forte. Uau! Então, por favor, para de fazer carinha de crente e revela de uma vez por todas quem você é. Esconder de quem, Adão, se Deus sabe que você está atrás da moita? Eu uso esse termo porque eu gosto, porque o termo atrás da moita traz a ideia de algo errado, sim ou não? Que só esconde atrás da moita quem está fazendo coisa errada. Então é um ditado popular nosso. Mas na realidade Deus sabe. Só que Deus é tão lindo que Ele fala: Adão, onde você está? Porque isso é o chamado. Então tem muita gente falando: eu tenho um chamado para pregar, eu tenho um chamado para cantar. Não, você não entendeu o que é chamado. Quando você quiser entender o significado de uma palavra, volta no início onde ela foi pronunciada. E é a primeira vez na Bíblia que nós vamos ouvir Deus chamando o homem: Adão, onde você está? Então chamado não é para dizer que você tem algo ou faz algo. Chamado é que Ele está chamando o homem para voltar ao propósito original. Adão, aonde você está? Tipo assim, você não está onde eu pedi para você estar. Meu Deus, é forte. Vamos lá. Deixa eu me recompor aqui, porque eu estou sentindo que o Senhor está falando coisas poderosas aqui. Eu vou entrar, irmãos, no meio da mensagem. Lembra que eu parei semana passada? Apesar que não sei porque eu estou quase com o Senhor, né? Poderia voltar para casa agora, né? Tipo assim, senti que Deus falou que Ele queria falar, entende? Mas vamos fundamentar aqui. Nós lemos os textos de Hebreus 11, 26 e 1 Pedro 1, 4. Guarda aí que ele é muito importante. Tenta refletir durante a semana para você entender. Porque enquanto eu falar aqui, você vai começar a entender: uau, Moisés abriu mão disso e há uma herança para mim na glória, no céu. E o Senhor vai derramar sobre os seus filhos.
Mas para isso eu preciso me comprometer com a mensagem voltando à simplicidade. E ontem eu tive uma reunião com o Christopher Walker e com o Rabino. Irmãos do céu, esse irmão que é um israelense, mas ele é, graças a Deus, messiânico. Ele abriu um negócio que sinceramente me tocou. Eu abri com alguns irmãos que estavam comigo ontem, mas eu estou segurando porque eu quero orar. E eu não sei como fazer isso ainda, mas eu vou tentar buscar mais informação. Mas eu quero fazer isso porque eu falei, uau, isso é poderoso. E ele começou a ensinar sobre as festas, né, de Israel, mas uma das palavras que ele falou é Sukkot. E ele trouxe um fundamento sobre isso. Eu falei, Jesus, eu quero isso para minha casa, para minha família. E aí eu falei, não quero para a comunidade. Eu não sei se vocês vão achar que é loucura quando eu falar. Não vou falar hoje, fica tranquilo. Mas eu vou falar na hora certa. E aí aqueles que quiserem, nós vamos estar juntos. Meu Deus. Aí eu falei, por que ficar fazendo congresso, conferência? Não, vamos contemplar a beleza da santidade do Senhor. Vai ser poderoso, irmãos. Vocês vão ver, vai dar certo. Uau. E se ninguém for, eu, minha esposa e meus filhos, vai. E talvez eu precise até falar para alguns irmãos ceder, porque a gente vai precisar de algum lugar para fazer isso. Sei lá, vamos estar orando. Eu sei, deixei vocês curiosos agora, né? Isso é bom. Isso é bom. É que se eu me empolgar, eu vou falar e eu não quero me empolgar. Então vamos lá para a mensagem. Aprenda a desfrutar das coisas sem possuí-las. Vira para o teu irmão e diga para ele, aprenda. Fala mais alto aí, só está com máscara. Fala, aprenda a desfrutar das coisas sem possuí-las. Uau, nós precisamos aprender isso. Porque quando a gente começa de alguma forma a desfrutar de algumas coisas, parece que nós temos o desejo de ter para nós, né? Nós temos o desejo de ser, é meu. E isso é um perigo, e nós vamos entender por quê. Se possuímos algo, nós temos a sensação de que podemos, de alguma forma, controlar essas coisas. E para falar a verdade, isso tem muito sentido com a queda. Por quê? Qual é o título da mensagem? Voltar à simplicidade. E que me leva a desejar possuir as coisas? A queda. A independência. Porque eu não quero, pastor Lúcio, depender de outrem. Eu, por mim mesmo, sou capaz. Eu comprei, eu conquistei, eu lutei, eu trabalhei, eu fiz, eu construí. Lembra da historinha do eu? Que existe um personagem chamado eu? Lembra quando eu falei sim ou não? Ajuda eu aí, porque parece que eu estou falando sozinho. É mais ou menos isso. E aí nós entramos nessa vibe sem perceber. Por quê? Há muito orgulho aqui. Então, a mensagem de voltar à simplicidade lembra, voltar à dependência. E tem muito sentido com isso que eu quero falar para vocês, que eu não vou falar hoje, tá bom? Só para deixar vocês aí pensando. Então, possuir coisas, para pensar, é uma obsessão em nossa cultura, sim ou não? Vocês vão ver, calma aí, vai dar certo. Nós temos uma obsessão de ter as coisas para nós. Guarda isso. Se possuímos algo, temos a sensação de que podemos controlar essas coisas. E se controlamos, temos a tendência de acreditar que isso nos dará mais prazer. Mas já percebeu? Você não tem e quer ter. Depois que tem, por um tempo, perde-se o prazer. Sim ou não? Será que só eu sinto isso? Você quer ter uma coisa e aí você não tem, você fica chorando. Eu quero. Ah, eu quero isso. Eu vou dar o exemplo da minha vida. Tipo assim, muita coisa eu só ganho, né, irmão? Eu quase não compro, quase ganho. A maioria das coisas o Senhor tem me abençoado. E eu acredito que eu estou sendo empurrado cada vez mais para viver isso mesmo. De viver pela fé mesmo e ser abençoado. Porque até para ser abençoado nós temos dificuldade. A gente sabe querer ajudar os outros, porque isso também é orgulho, tá bom? Mas nós temos dificuldade de receber. Quando vai dar, é difícil. Mas temos que aprender isso.
A palavra de Deus fala que melhor é dar, né? Porque a proposta do dar não é do homem, a proposta do dar é de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho. Então isso é poderoso, Deus sempre deu. Só que eu tinha um desejo de ter um celular melhor. Mas eu fui tentando relutar e eu ficava todo dia, quando eu ia a algum lugar, eu ficava vendo o celular, paquerando ele. Queria esse celular, eu quero esse celular. E fiquei paquerando, mas mediante aquilo que o Senhor tem feito em nós, tipo assim, vamos deixando, até que um dia o celular caiu, trincou. E aí eu vi uma necessidade, porque a gente acaba se utilizando bastante. Enfim, consegui o celular. E esse tempo atrás eu olhando para o celular assim, fiquei olhando para ele e falei, meu Deus, como a gente pode desejar tanto uma coisinha dessa? E pior, sempre tem um melhor a cada segundo que você compra alguma coisa. E aquilo que você acabou de comprar já perdeu o valor porque tem algo melhor no mercado, sim ou não? Eu vou falar uma coisa para você profunda. Repara, a maioria das coisas de produto é um retângulo. Sabia que a melhor forma para manusear e fazer as pessoas sentir desejo de ter? A Bíblia é um retângulo. Sim ou não? O celular é um retângulo. O seu carro é um retângulo. Vai reparando para você ver. A maioria das coisas. Isso daí é uma mentalidade hebraica. E um judeu disse isso. E eu falei, caramba, é verdade. Por quê? É muito mais fácil manusear e fazer você sentir desejo de ter. A câmera é um retângulo. Eu vi que você falou e isso daí parece que a gente está vendo, mas está todo dia diante de nós. Nós não percebemos, percebe como é sério? Porque nós temos um problema sério com a visão. Nós desejamos a partir dessa janela. Isso é sério. E aí nós queremos possuir as coisas para manuseá-las e para dizer, eu tenho. E eu percebi, olhando esses dias para o meu celular, falei, cara, eu não preciso disso. Eu não preciso disso, Senhor. Por que eu desejei tanto? E aí eu caí de joelho e disse, me perdoa, Jesus. E eu quero que você seja tocado no seu homem interior agora. Me perdoa, Jesus, por desejar uma coisa tão insignificante. Porque na realidade nós não precisamos disso e pagamos caro. Fazemos prestações a longo prazo para possuir coisas. Só que a mensagem, Laura, é que nós devemos voltar à simplicidade, dependência. É difícil, irmão, essa mensagem, ela não é uma mensagem que as pessoas querem ouvir, mas é a mensagem que nós precisamos, é o que Deus está querendo falar com o seu povo. Ele está querendo nos despertar dessa ideia, dessa filosofia de nós querermos as coisas para possuir. Quem me entende? Desfrute da praia. Não tem problema nenhum. Sem a sensação de que precisa comprar um pedaço dela. Forte, né? O cara vai na praia ver se tem dinheiro e quer comprar uma casa lá na montanha, na ponta da montanha. Percebe como os homens vão possuindo as coisas porque eles querem ter? Não é suficiente uma vez por ano você experimentar e pisar na areia, sentir as águas, as ondas, que delícia. Acredite, irmão, aqueles que compraram uma casa na praia, praticamente já não desfrutam dela mais. Sim ou não? Esse tempo atrás eu estava na praia e eu estava com um amigo, nós fomos andar de jet ski, que eu não tenho, mas aquele que tem, a gente acaba aproveitando a oportunidade. E num desses passeios nós paramos perto de uma montanha, tinha várias casas, e assim, a casa, né? E aí esse amigo começou a conversar com um rapaz que estava limpando a piscina e trocando ideia, e parece que só 4 casas que estavam ali era de uma única pessoa. 4 casas. Não, desculpa, 4 mansões. Fica melhor para a gente entender. E aí ele limpando e falou assim, faz quase uns 5, 6 anos que eles nem vêm aqui. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, não precisava nem ter a casa. Se tivesse só esse quintal, estava bom para nós. Tipo, a minha pergunta é, por que esse cara tem 4 casas na praia? Poder para possuir. E para dizer, é meu. Esses dias eu comecei a pensar, e eu acho que eu vou ler aqui,
se der tempo, né? A Bíblia diz que toda a terra pertence ao Senhor. Só que os homens estão achando que são donos dela. Por isso que o juízo dele vai vir. Porque os homens estão querendo possuir para ter. E Deus vai abalar mais uma vez o mar, a terra e o céu, para permanecer apenas as coisas inabaláveis. Por que você acha que Amós vai dizer isso? Por que você acha que as escrituras estão dizendo isso? Por causa da ganância do homem, por causa da sua pleonexia, isso é, o desejo de querer possuir mais. E não tem controle na alma, e eles querem mais e mais, por isso que compram e vão comprando, porque isso é uma fome insaciável, porque um tipo de gente como essa não encontrou Cristo. Quando você encontrar Cristo de verdade, você vai perceber, irmãos, que você não vai precisar de muita coisa, e talvez você vai começar a abrir mão de algumas. Sim, eu sei, não é uma mensagem que as pessoas querem ouvir, porque isso mexe com o nosso homem caído, o Adãozinho. Tem alguém aí comigo? Então desfrute da praia sem a sensação de que precisa comprar um pedaço dela. É lógico, eu estou usando esse termo, mas tem muitas outras coisas. Aproveite os parques públicos e as bibliotecas. Tem gente da nossa geração que nem sabe o que é biblioteca. Os antigos sabem, né? Era lá que nós corríamos para estudar. Silêncio. Ninguém podia fazer barulho. Por que biblioteca, pastor? Eu abro meu notebook. Na internet eu tenho tudo. Claro, isso é prático. Mas isso faz você perder muita beleza. Quem me entende? Desenvolva um apreço profundo pela criação. Aqui eu vou gastar um pouquinho de tempo. Talvez eu fique só aqui. Queria correr, tem muita coisa boa aqui, mas vou ficar só aqui. Desenvolva um apreço profundo pela criação. A hora que eu cheguei aqui, falei, não, Senhor, tem coisas profundas aqui. O Senhor está levando os nossos corações a ter um olhar para a criação. E aí eu falei, uau, a proposta é muito boa, mas qual a profundidade disso? Se nós não compreendermos que a sabedoria e o poder de Deus se manifestam na criação, nós não vamos entender a beleza dessa realidade. Em algum momento as escrituras vai falar sobre a criação usando o termo mundo. E nós precisamos entender que mundo pode tanto ser esse sistema, da qual o príncipe desse século domina, como também pode ser criação. Mundo traz a proposta de criação. Em outras palavras, não sei se no grego, acho que no grego fala cosmos. Isso é, cosmos é a criação, aquilo que Deus criou, e não o que o homem criou. Então existe um sistema caído a partir de Adão que ele criou. Porém, eu estou falando sobre a criação, o que Deus criou. Então vamos lá. E eu fiz uma pergunta. Se a sabedoria e o poder de Deus se manifestam na criação, eu fiz uma pergunta. Por quê? Porque Ele criou o mundo, o cosmos. E aí eu lembrei de um texto do Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 16, que eu já usei aqui e vou repetir. Porque Deus amou o mundo. Olha isso. De tal maneira que deu o seu Filho, o unigênito, para que a criação não perecesse. É que a gente lê o texto, mas não para prestar atenção. Que o cosmo, ou melhor, que o mundo aqui é o cosmo. O que ele está dizendo? Para restaurar do formato original, Deus precisou dar o seu Filho. Percebe que o dar aqui, nós estamos falando do homem caído que quer ter. E nós estamos falando do Deus que criou todas as coisas que dá. Cara, isso é sério. Não, nós não podemos desprezar essa mensagem. E para que Ele está dando o Filho? Para restaurar todas as coisas ao seu plano original. Por causa da queda, então houve distorção na criação. E a Bíblia vai dizer que a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Meu Deus! E aí eu
preciso repetir, por isso a mensagem é urgente. Precisamos voltar à simplicidade. Parar de querer possuir e aprender, dar. Porque melhor é dar do que receber. Essa mensagem não é só para você, é para mim. Pensa que eu estou falando, na hora que eu falo aqui, irmão, eu estremeço aqui dentro. Por favor, vamos ser simples aqui. Você está estremecendo? Não tem como eu pregar aqui e falar, vocês precisam aprender a dar. Não, eu estou falando aqui, eu estou tremendo. Lógico, não assim nesse sentido visual, mas dentro de mim, porque eu falo, caramba, eu não aprendi isso ainda. E isso é arrancar as máscaras. Vamos falar a verdade, nós temos dificuldade. Porque a gente sempre quando pensa em dar, vai falar, mas vai fazer falta. Deus não pensou se ia fazer falta. Sabe o que Jesus vai dizer? Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, ficará sozinho. Mas morrendo ele, dará muitos frutos. Quem é o grão de trigo? O próprio Cristo. A oferta viva do Pai eterno na terra. Por isso, querido, estamos aqui nessa manhã. Fomos alcançados, sogra, por causa dessa oferta. O unigênito, o único, porém agora o primogênito entre muitos irmãos. Uau, nós somos o alcance de uma oferta que Deus deu. Meu Deus, nós somos a extensão da oferta do dar. Quem entende isso? E sabe o que é pior? Deus poderia ser ingrato e falar, não, como dar meu único filho, que é perfeito, para ter um monte de gente imperfeita? Não é justo. As pessoas não entendem o que é justiça, irmão. Meu Deus, quando fala de justiça, me perdoa. A Bíblia já fala que a justiça do homem é como um trapo de imundícia, porque é mesmo. Nós não sabemos o que é justiça. Eu gosto de dizer que é tão implicante essa palavra justiça, que se você pensar, como que pode uma pessoa perfeita, justa, que nunca pecou, morrer por um monte de gente pecador, e que ainda permanece pecando? Fala para mim, isso é justo? Você daria o seu filho para morrer para um cara pecador, para um estrupador, para um ladrão? Provavelmente você diria, isso não é justo, meu filho inocente morrer. Como muitas pessoas estão clamando por justiça, mas a partir do seu próprio interesse. Ai, mataram o meu filho, ele era tão bom. Olha, é lógico, dói mesmo. Mas aí você clama por justiça, mas sem entender o que é justiça. Justiça é o que Deus fez, por isso só Ele tem o direito de julgar. Tem alguém aí? E aí a gente fica julgando as coisas, né? Como se a gente fosse bom. Nós somos mal, ruins. Estou aqui pensando que eu tenho uma historinha boa para explicar sobre justiça, mas não vou falar agora não. Vou tentar ganhar tempo aqui. As Escrituras diz para o preguiçoso aprender com as formigas. Irmão, que teologia é essa? Sabe quem está falando isso? Provérbios capítulo 6, versículo 6. Salomão, o homem mais sábio que existiu. Claro, não estou falando de Cristo, né? Mas Salomão foi, segundo as Escrituras, o homem mais sábio. Sim ou não? Vocês estão comigo? Estou falando certo aqui? Só que daí ele vai dizer assim, vai ter-te com a formiga, ó preguiçoso. Sabe o que eu fico pensando? Eu falo, cara, que lição é essa? Tipo assim, ele não está pedindo para ninguém ir num curso teológico. Ele não está pedindo para ir numa igreja reformada e estudar com grandes mestres e líderes. Ele está dizendo assim, vai para o campo. Olha isso, Irene. Olha para as formigas. Criação. E aprenda com elas, ó preguiçoso.
Por que eu estou dizendo aqui, vou repetir, deixa eu voltar aqui, desenvolva um apreço profundo pela criação, porque as escrituras estão dizendo para nós, ó preguiçosos, vão e aprendam com as formigas. Cara, e quando você vai olhar para a formiga, as escrituras vai dizer que elas não têm chefe, elas não têm líder, mas trabalham no verão, acumulando, armazenando coisas para o dia do inverno. Sabe qual é essa mensagem escatológica? Porque está apontando, ele está dizendo, vocês precisam aprender com a formiga, porque elas trabalham agora enquanto é dia, porque a noite vai chegar quando ninguém vai poder trabalhar. Meu Deus, ela não tem chefe, ela não tem líder. Sabe qual é essa mensagem? Está chegando um tempo que não vai ter que ter mais pastor para liderar um povo. Nós vamos precisar aprender a nos tornar sacerdotes do Senhor. O dia, como o Leandro disse aqui, não vai ter mais teclado, não vai ter mais violão. O que vai sobrar de você é músico. Quando não tiver mais um microfone para o pastor Fábio pregar, o que vai sobrar do pastor Fábio? Eu não estou bravo com vocês, eu estou cheio de Deus aqui, eu quero te empurrar a sentir temor. O dia que arrancarem de nós esse lugar e falar, os crentes não podem se reunir porque eles vão morrer por causa do evangelho. Eu pergunto, o que vai sobrar na tua casa? Você aprendeu a mensagem de se tornar um sacerdote? Cuidar da tua casa, pregar o evangelho para tua esposa e para os teus filhos. Para de querer ouvir a mensagem de um pastor. Você foi comprado com sangue. A oferta que Deus fez, entregando o teu filho em morte de cruz, Ele derramou sangue. E sabe o que a Bíblia diz? Que com teu sangue comprastes homens para Deus e fizestes dele um reino de sacerdotes. Nós não vamos ficar aqui querendo ser o tal. Eu sou pastor, eu comando a igreja. Você está louco, irmão? Primeiro que a igreja não é minha. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é de Cristo. Senão nós vamos ficar aqui morrendo com um monte de gente ofendida porque o pastor não cumprimentou, porque o pastor não me abraçou, porque o pastor não foi na minha casa, porque o pastor não foi no meu casamento, porque o pastor não foi na minha festa. O pastor morre. Por isso, vamos parar de julgar os líderes, porque eles estão morrendo, sabe por quê? Porque na realidade eles não tiveram contato mesmo com Cristo de verdade, a ponto de fazer com que as ovelhas aprendam a se tornar varão perfeito. Eu gosto dessa mensagem porque um dia eu estava triste, porque começaram a falar na nossa transição que eu não trabalhava mais. Porque na realidade, quando eu estava num outro momento, eu trabalhava muito. Eu ia de quarta-feira para a comunidade, eu ficava sem contar a parte da manhã e à tarde, mas quando era 6 horas eu estava lá e atendia mais de 200 pessoas. Sabe que hora que eu saía da igreja? 1h da manhã. Só que a minha família estava em casa, esperando por mim, minha esposa amargurada e revoltada contra mim, porque eu dava minha vida pela igreja, mas não dava minha vida pela minha esposa. E Deus não pediu para eu dar vida pela igreja, Ele pediu para dar vida pela minha família, porque a vida pela igreja Ele deu. E aí todo mundo me quer, o pastor Fábio não faz isso, o pastor Fábio não faz aquilo, pelo amor de Deus, tira o olho de mim, irmão. Sou falho, cara, cheio de pecado como você. Eu roto, eu vou no banheiro para não humilhar, as pessoas não ficarem perturbadas, porque vai falar que eu sou crente, não posso falar essas coisas. Como não? Nós vamos no banheiro, sim ou não? Sou homem, falho. E aí eu falei, Jesus. E quando Ele nos restaurou, eu passei a entender. Eu falei, não, eu vou parar. Eu vou cuidar da minha casa. Aí hoje as pessoas ficam irritadas porque eu não vou visitar elas, porque eu não ligo. Outro dia um cara disse para mim, você precisa fazer 10 ligações por dia para cada irmão da igreja. Você é doido, irmão? Não sou telemarketing. Você é doido ficar ligando para você, irmão? Você está bem? Como você está? Você é doido, irmão? Vai ler Bíblia. Vamos fazer a ligação para o trono da graça, porque a Bíblia diz que você pode chegar com segurança diante dele. Sabe por que as pessoas querem ligação? Porque elas não viram Cristo. E aí elas precisam de mim, mas eu não dou conta nem de mim. Seja bem-vindo ao Evangelho. O Evangelho é para que nós, como um corpo coletivo, venhamos morrer como Cristo morreu.
Eu não acho errado nós termos tempo e comunhão na mesa. Pode contar comigo, tem um monte de irmão me convidando. Hoje eu vou tentar ir na casa do pastor Lúcio. Eu vou, irmãos, eu tenho prazer. Mas não porque eu tenho que ir lá, é porque eu quero ter comunhão. É diferente do que ter que carregar os outros nas minhas costas que não querem Jesus. E por favor, ouçam essa mensagem. Quem está em casa, se liberte. Porque Jesus vai pedir conta de mim primeiro. Sabe o que as escrituras dizem? Que se eu não for um bom pastor que zela pelas ovelhas, eu vou ter que prestar conta diante dele. Então, pastor, mas nós estamos trabalhando. Nós estamos pregando, estamos evangelizando da forma correta, estamos pregando a palavra e estamos dando disposição. Culto, igreja nos lares, temos a nossa escola princípio e fim, nós temos sala de oração que em breve vai funcionar. Me perdoa, irmão, querem demais. Não basta Jesus, não basta o seu sacrifício, não basta a morte de Jesus, precisamos de mais. Precisamos de homem como Moisés, que trabalha muito, pastor. Não, o Senhor está transicionando para homens como Abraão, que não trabalham, mas se relacionam. Me perdoa, irmão, não dá para carregar as pessoas que não querem Jesus. E eu falei e vou repetir, só vou ter amizade com pessoas que amam Jesus. Porque não dá mais. Você morre, você até vai, irmão, já fui, dei minha vida, vai lá e ajuda aqui, ajuda lá, prega. Olha, aqui a Bíblia fala assim, sabe o que eu percebi? Não consigo, porque não é minha missão, Vitor, convencer o homem do pecado, Laura. A missão de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Essas pessoas não estão ouvindo o Espírito Santo. No outro contexto eu carregava um monte de gente atrás de mim, sofrendo pra caramba, mas dava até para suportar. Porque preenchia o meu ego também, né? Pastor que não tem a visão do Cristo, vive preenchendo o seu próprio ego. Construindo a sua própria torre de Babel. Fazendo o seu bezerro de ouro. Mas aqueles que entram na dependência do Espírito não fazem, se tornam. Se depois de uma mensagem dessa você não entender, desculpa, você está no lugar errado. Para de depender de um homem imperfeito e deseja aquele que é perfeito. Você sabe o maior problema do ser humano? Eles têm dificuldade de ficar a sós com Deus. Eles querem estar perto de gente por causa da sua independência e do controle que quer ter, porque até gente a gente quer possuir. Não dá. E me perdoa. Esse tipo de gente eu não vou sentar na mesa mais e não vou procurar. Se quiserem, a partir do Cristo que está sendo revelado a eles, sentar na mesa comigo, estou à disposição. Vamos chorar juntos, vamos orar juntos, mas não carregá-los, porque eles não querem Jesus. E eu vou falar a verdade, eu não tenho tempo mais para perder, para pastorear pecado de ninguém. Eu quero correr para a minha plena vocação. Quem me entende? Ai, mas tadinho, eles não entendem, eles não... Não. Leia Romanos capítulo 1. Não entendem porque não querem. E eu acabei de repetir e vou falar de novo. O provérbio 6:6. Vai ter-te com a formiga, ó preguiçoso. A Bíblia não está falando, vai na base missionária, preguiçoso. Vai ter um tempo com o pastor Fábio, preguiçoso. Não. Vai ter-te com a formiga, preguiçoso. Sabe o que Deus está falando? A criação prega. Eu vou provar, calma. A criação evangeliza. Porque foi Deus que criou de forma pedagógica para anunciar tanto o ano aceitável dele que já aconteceu, como também o dia do Senhor. Quem me entende? Não precisa abrir não, nota aí ó.
Vocês conhecem o texto, Salmos capítulo 19, eu vou ler do versículo 1, do versículo 4, na versão A Mensagem. Ó, dei o endereço e dei o caminho para vocês. Tem várias versões, né? Mas quando eu li na mensagem, como eu estou pregando e estou querendo ser rápido, eu vou ler aqui. Mas você pode anotar na sua casa, você lê em outras versões também que são poderosas. Eu gostei dessa versão dentro do assunto que eu estou falando e abordando para vocês. Olha isso, Salmos 19, do 1 ao 4 diz assim: a glória de Deus, eu acho poderoso, porque inicia assim, Caio. A glória de Deus viaja pelos céus. Olha que versão gostosa. As obras da arte de Deus estão expostas no horizonte. A senhora alvorada ministra aulas todas as manhãs. O professor anoitecer leciona no curso noturno. Suas palavras não são ouvidas. Vou repetir, suas palavras não são ouvidas. Por quê? Porque as pessoas não olham para a criação. Suas palavras não são ouvidas, sua voz não é gravada, mas seu silêncio enche a terra. Mesmo calada, é verdade propagada por toda parte. Amém. Sabe o que eu quero dizer? Que a criação prega. O firmamento, em outra versão, anuncia as obras das suas mãos. Sabe o que significa? Que não tem desculpa. Quando nós nos apresentarmos diante de Deus e falar, ninguém falou, Ele vai dizer, a minha criação disse. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando Deus fala, as montanhas se inclinam. Quando Deus fala, o céu, o sol se rende diante dele. Sabe que Jó vai falar que quando Deus monta ou se assenta no seu trono nas nuvens e passa, o sol se inclina. Para, irmão, de querer um homem e deseja o Cristo, porque Ele é suficiente, e isso é voltar à simplicidade. Sabe por que você não vê e não entende essas coisas? Porque não somos simples. Somos complicados. Eu ia ler um texto, mas eu não consegui anotar. Eu não estou lembrando bem aonde está agora. Eu acho que é em Eclesiastes. Não sei, mas eu procuro, depois eu te falo. Mas diz assim, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas encrencas. Deus fez o homem reto e direito, mas ele se meteu em muitas encrencas. Cara, eu cansei de carregar pessoas e sempre dormir à noite sentindo mal, porque eu sou culpado. Um dia eu fui orar e falei, Senhor, eu não dou conta. Eu não dou conta, sempre tem gente triste comigo. Se eu troco de carro, tem gente triste comigo. Se eu troco de pneu, tem gente triste comigo. Se eu faço isso, se eu moro onde eu moro, tem gente triste comigo. Senhor, o que eu faço? Então eu falei para minha esposa, sério. Falei, Débora, eu já estou vendo uma ponte, nós vamos morar debaixo dela. Aí eu estava falando isso para ela, ela falou, vamos falar também. Falei, é verdade. Aí vão falar, sabe o que? Tá vendo? Sabia. Olha lá o fim dele, onde deu. Porque a notícia no início foi assim, o tempo vai mostrar quem é o pastor Fábio. Claro, o tempo vai mostrar quem somos todos nós. E diante daquele que rege o mundo, nós vamos prestar conta, branco, negro, rico, pobre. Todos, a partir desse entendimento, eu não julgo meu irmão e olho para mim mesmo e faço o que as escrituras pedem. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E esse texto que eu acabei de citar está falando de comunhão, santa ceia. Sabe qual é o problema? A gente não tem devocional, a gente não tem vida espiritual, nós não oramos, nós não lemos Bíblia, nós não temos tempo com Deus, e aí então queremos ter tempo com os homens. E eu já falei e repito, você fica 3, 4 horas com uma pessoa na sua casa, no churrasquinho, mas não consegue ficar 10 minutos com Deus, em silêncio.
Porque se você ficar, ele vai mostrar quão podre você é. E você não quer saber, porque no fundo você já sabe. Você já viu quando você sabe que você está errado e alguém fica falando? Seja sincero, o que acontece com você? Vamos supor, o Léo sabe que ele é algo. E eu fico falando toda hora para você, o que vai acontecer? A gente se irrita, sim ou não? A gente briga em casa com o marido, com a esposa por causa disso. Porque a esposa fica lembrando você. Parece que a mulher tem um dom para isso, né? Já sei, tá bom, e daí já briga. Por quê? Porque nós temos dificuldade de ouvir a verdade constantemente. É por isso que você não quer ler a Bíblia, porque a Bíblia é o espelho que revela você. E posso falar a verdade? Nós queremos ser bons, tão bons para as pessoas, que a gente nunca tem pecado, a gente nunca tem falha, só sabe ver dos outros e querer dar uma mensagem para os outros. Para pelo amor de Deus, e se renda e olha para você e fala: uau, como eu sou mal. Pronto, está tudo certo. Isso também é voltar à simplicidade. Parece que eu saí um pouco do sentido aqui, mas não saí, tá bom? Estamos falando sobre voltar à simplicidade. Estamos falando também sobre nós desenvolvermos um apreço profundo pela criação. E, por favor, quando eu olho para o meu irmão, ele também é fruto da criação. Ok? Ok? Somos frutos da criação? Que legal. Crie intimidade com a terra. Caminhe sempre que possível. Ouça os pássaros. Sinta o cheiro das flores. Tem gente que faz muito tempo que não faz isso. Simplicidade significa descobrir mais uma vez que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Salmos 24, versículo 1. Lembra que eu falei que eu ia dizer que toda a terra pertence ao Senhor? E os homens estão querendo possuir, mas vão ter que prestar conta diante de Deus. E Ele vai abalar todas as coisas. Por que você acha que vai ter terremoto? Porque existem algumas construções que nunca foram pedidas para serem feitas. Quando você olha o Amazonas, nossa mata verde, e tem muito desmatamento lá, né? Sim ou não? Esses tempos atrás queimada, tal, enfim. E a gente vai ver poucas pessoas lutando pela terra para que ela não seja desmatada. E um monte de sangue inocente sendo derramado por causa disso. Homens com o sentimento de Deus de não querer possuir, mas deixar a terra produzir o seu fruto. São pessoas que estão amando a criação, mas estão morrendo por causa da ganância daqueles que querem construir os seus prédios. Isso é sério. Mas fique tranquilo. Deus vai vir prestar conta. E se isso não te dá temor, porque eu poderia falar: não, graças a Deus eu não faço isso. Não, irmãos, fazemos sem perceber. Não existe um homem na terra sequer que é justo e bom. Obrigado, sogra. Eclesiastes 7:29, o texto que eu disse. Amém? Vocês estão bem aí? Queria que não estivesse. Porque se você está sentadinho, confortável aí, você não está entendendo a mensagem. Por isso, irmão, provavelmente a base vai ser um lugar que não vai querer vir muita gente. E olha para mim como eu estou preocupado. Nós já estamos sofrendo faz 4 anos. Faz 4 anos que nós estamos sofrendo, vivendo na dependência de não saber o que vamos comer amanhã. Isso é sério. E estamos felizes. A carne não está não, ela grita. Acredita, tem dia que ela grita. Mas eu estou feliz, irmãos, porque eu quero voltar à simplicidade. Falei para minha esposa: amor, eu quero voltar à simplicidade. Eu só não vou fazer loucura, porque eu já fiz muita loucura, irmãos. De querer dar coisas, de abrir mão de muita coisa. Já dei imóveis embora, vocês não têm noção. Eu já fiz loucura. E quando o Senhor fala comigo, eu obedeço. Uma das coisas que eu mais quero é continuar obedecendo o Senhor quando Ele falar comigo. Por isso, pare de querer obedecer os homens só para agradá-los. Não vai funcionar. Eu já fiz isso também. Querer fazer coisas para fazer as pessoas ficarem bem comigo. É tiro errado, irmão. Você não vai acertar o alvo. Mas quando Deus falar, obedeça.
ainda que isso custe a sua vida. Aí sim você pode cantar aquela canção, vai valer a pena. Aí sim. Aguenta aí, eu estou terminando. Você aguenta mais um pouquinho? Eu vou pedir para alguém vir aqui e me ajudar. Eu queria fazer isso, mas eu vou ter que pôr o óculos e eu estou muito empolgado e eu vou começar a ler e ficar parando para explicar, porque eu gosto de ficar explicando. Sou que nem minha filha. Nicole fala, pai, como eu gosto dos enigmas das escrituras. Falei, nossa, você tá chique, hein? Ela gosta de ler e ficar descobrindo as coisas. Falei, eu vou te encorajar a fazer isso. Então vamos lá, eu vou pedir para alguém vir aqui na frente. Antes de pedir o que você vai ler, então quero ver os corajosos já se levantarem. Tem que ter uma voz pelo menos forte, firme, para que todos ouçam. Eu quero que você leia para mim Jó, capítulo 38, do versículo 1 ao 41. Porque eu vou pedir para você ler. Pode vir quem achar aí. Por que eu vou pedir para você ler para mim? Porque, meu Deus do céu, falando sobre nós olharmos para a criação e considerar a criação, Vitor. Sabe o que está acontecendo em Jó capítulo 38? Jó capítulo 1 até Jó capítulo 37, só os amigos de Jó. Perdão, no capítulo 1, no capítulo 2 talvez Deus e Satanás estão num diálogo, tudo bem. Mas depois vai começar um diálogo apenas Jó e os seus amigos, lembram? E vai ficar naquele diálogo de acusações, de peso, porque você pecou, você tem que se arrepender. Jó tentando se defender, aí Jó não está entendendo o que está acontecendo com ele, porque a gente nunca entende mesmo. E não significa que temos que entender, temos que apenas obedecer. Mas aí de repente no capítulo 38 Deus resolve falar. Vamos ver o que ele fala. Ele vai fazer Jó, que era um dos homens mais sábios. E se você ler todo o livro e estudar o livro de Jó, você vai ver que é interessante, porque Jó era culto, Jó era um poliglota, Jó ele era um cara autodidata, Jó era o cara, como que eu posso falar aqui? Intelectual. Jó era o cara que julgava debaixo da árvore no portão da cidade. Jó era o cara que recebia os anciãos, os mais maduros, mas recebia os homens e recebia os jovens e as crianças. Tanto que ele vai dizer, nem as crianças querem me ouvir mais. Ih, pegou, hein, Jó? Só que daí no Jó capítulo 38, Deus se apresenta. Jó, onde você estava, Jó, quando eu fiz a criação? Começa assim, quem pode ler, por favor? Help, help, help. Irmão, vamos, quem pode ler para mim, meu Deus do céu? Preciso de ajuda. Se quiser ficar aqui até meio-dia, eu não tenho problema, hein? Meu Deus, não parece ninguém. Lê para mim, Vitor. Tudo? Do 1 ao 41. Agora Deus, irmão, escute, Deus vai pregar para nós aqui agora, fique à vontade. Então, eis que Deus respondeu ao meio de um tufão e indaga: quem é este que busca turvar os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Agora, pois, prepara-te como homem, porquanto eu te questionarei e tu responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra? Conte-me, se é que tens verdadeiro entendimento. Quem determinou os limites das dimensões da terra? Talvez tenha essa resposta. Ou quem estendeu sobre a face da terra o cordel, a linha de medir? E quanto aos seus fundamentos, sobre quem foram assentados? E quem colocou a angular, a pedra fundamental? Enquanto os luzeiros matutinos como a alva, juntos cantavam e todos os anjos, filhos de Deus, bradavam de júbilo. Ou ainda, quem represou o mar, estabelecendo-lhe portas, quando este irrompeu do ventre materno? Só um minutinho, Vitor. Irmãos, isso é criação. Olha o que Deus está falando. Por favor. Deixa seu coração queimar aí. Quando vesti de nuvens e densa escuridão o envolvi, quando tracei os limites e as restringi mediante portas e barreiras, quando eu lhe ordenei: até aqui virás, contudo não avançarás, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. E tu, Jó, já destes ordem amanhã, ou determinaste a alvorada ao seu lugar, a fim de que ela
apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os perversos? A terra toma forma como o barro, sob o trabalho do sinete, e tudo nela se observa como as cores de uma roupa. Mas aos ímpios é negada a sua luz, e quebra-se o seu braço erguido em altivez. Jó, já foste até as nascentes do mar, ou já passastes pelas obscuras profundezas do oceano? As portas do Seol, do mundo dos mortos, já lhe foram mostradas? Observaste os portais das densas trevas da morte? Tens alguma ideia do quanto são imensas as áreas de toda a terra? Dize-nos se de fato sabes algo sobre tudo isso. E mais, como se vai ao lugar onde habita a luz e onde se localiza a residência das trevas? Conseguirás tu conduzi-las cada qual ao devido lugar a quem pertence? Conheces o caminho para a moradia delas? Ora, por certo tu sabes bem, afinal já eras nascido e os teus dias são numerosos. Porventura entrastes nos reservatórios de neve e contemplaste os tesouros do granizo, que eu tenho guardado para o tempo da aflição, para o dia do enfrentamento e da guerra? Qual o caminho por onde se divide os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a face da terra? Quem foi que abriu canais para as grandes chuvas e um caminho para as tempestades trovejantes, a fim de despejar o aguaceiro sobre a parte da terra em que não habita nenhum ser humano, ou nos desertos onde não vive ninguém, para fartar a terra deserta e assolada e fazer crescer relva verde e nova? Porventura a chuva tem pai? Quem é o genitor das gotas de orvalho? Do ventre de que mãe vem o gelo? E quem gera e dá à luz a geada que cai dos céus? Quando as águas se tornam duras como a rocha e a superfície do abismo se congela, podes amarrar as maravilhosas constelações estelares, Atar, Pleiade, ou soltar os laços de Órion. Podes fazer surgir do tempo certo a alva e as estrelas da manhã, ou guiar a Ursa e suas estrelas filhas. Conhece as leis do universo, ou pode estabelecer o seu domínio sobre a terra? Pode erguer tua voz até as nuvens, para que muitas águas venham em inundação e te cubram? Porventura és tu que envias os relâmpagos, e eles te respondem: eis que aqui estamos. Quem concedeu sabedoria ao coração e razão à mente? Afinal, quem tem entendimento para compreender as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de águas dos céus? Quando o pó se funde a massa e os terrões da terra se apegam uns aos outros, ora, és tu que caças a presa para leoa e satisfaz a fome dos leões e seus filhotes? Quando se agacham em suas tocas ou passam horas à espreita do matagal? Quem prepara para o corvo alimento? Quando a sua ninhada clama a Deus e andam vagando por não ter como o que se alimentar. Foi. 38 foi inteiro. Tem mais? Não, pode ler. Lê tudo. Sabes? não, Esse não, esse é o 39. Não? É versículo 39? Ah, não, só até lá. Pois vocês podem ler capítulo 39 também, mas só até aí. Precisa mais que isso? O que você sentiu enquanto ele lia? É a palavra. Você viu que no texto tem uma hora que ele fala sobre a pedra fundamental? Deus está falando de uma pedra fundamental, porque todo bom construtor precisa de uma pedra fundamental para fazer uma construção. Por quê? Porque a pedra fundamental é a medida exata daquilo que será construído. A Bíblia diz que ele é a pedra fundamental que os construtores rejeitaram. O próprio Deus está falando dessa pedra. Para pensar, irmão. E a Bíblia diz que Jesus, tudo que existe, passou a existir por causa dele. Ele é o grande arquiteto de tudo. Por isso que nele vai convergir céu e terra numa única realidade. E a gente pensa que vai morar no céu. Se a Nova Jerusalém vai descer, como eu vou morar no céu? Se você nunca ouviu isso, eu sei que isso vai escandalizar você. Mas se um dia disseram que você vai morar no céu, você não entendeu.
Se o céu vai descer, eu não sei que céu você vai morar, porque eu não vou. Não se assuste. Precisamos aprender as Escrituras. Efésios fala que em Cristo Ele vai convergir céu e terra. Na oração do Pai Nosso Ele prova isso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu. Seja feito a Tua vontade, assim na terra como já é feito no céu. O que Ele está dizendo? Por intermédio de Jesus Ele vai convergir céu e terra numa realidade. O céu é para a igreja, a terra é para Israel. E aí Ele vai fazer com que esses dois povos se tornem um só, habitando num só lugar. E a gente achava que nós ia para o céu que nem um Gasparzinho, tocando harpa, o dia inteiro, pela eternidade. Não entendemos nada, inocente. Mas o Senhor está nos restaurando na mente, porque até a nossa mente é caída. A turma pensa que quando Adão caiu, e a Bíblia diz que toda a criação foi afetada, porque primeiro a terra criou espinhos e abrolhos. Nós temos que considerar a criação por causa do pecado. Porém, Jesus está vindo para restaurar o homem, que caiu primeiro, para depois restaurar a terra, por isso o milênio. E aqueles que foram comprados por sangue, pastor Lúcio, vão ajudá-lo a reconstruir a terra. Porque se você olhar, Jesus disse, a vinda do Filho do Homem será como também foi nos dias de Noé. Noé foi chamado para construir o que mesmo, irmão? Não a arca, o mundo. Reconstruir o mundo ao plano original. Mas o homem falhou de novo. Mas Deus não tem um plano B, Ele tem um único plano, seu Filho. Porque Ele é a promessa do ventre da mulher, a semente de Gênesis 3,15. Existe um propósito eterno. Criação, queda, redenção e consumação de todas as coisas. Nós não estamos brincando de casinha. Não é um cutinho para você sair daqui. Que coisa gostoso. Eu arrepiei hoje. Ai, não senti nada hoje. Não, porque você não está tendo clareza de quem Ele é. Eu não preciso sentir, eu preciso crer. Tem alguém aí? A mensagem do Evangelho vai nos apertar ao ponto de nos esmagar. Se você está dormindo bem, então você não está compreendendo o que está acontecendo, porque faz tempo que eu não estou conseguindo dormir. Mas não é porque é ruim, porque a cama tem prego. Não, é porque existe uma mensagem. E não dá para brincar mais. Quem me entende? Os dias são maus e nada está bem aqui sem Ele. Por isso, Maranata. Por isso, Maranata. Por isso, Maranata. Por isso, Maranata. A criação geme, o Espírito geme, os filhos gemem aguardando a manifestação dos filhos de Deus por causa da restauração de todas as coisas. E os homens estão querendo possuir. Vou correr aqui, vou terminar, tá bom? Antes das 11h30, estamos dentro do horário. Examine a proposta. Compre agora, pague depois. Eu queria ficar horas falando disso, porque isso é violento. Consumismo, hedonismo, sabe? Gritando alto à solta. Irmão, a loja, o shopping nem abriu, já tinha fila para comprar. Eu fui pagar lá, porque a gente não conseguia pagar a Marisa ou C&A? Não lembro. Não conseguia pagar uma loja lá e foi ficando tal, e tipo assim, nós pagamos, mas ficou, sabe aqueles jurinhos? E aí como não tem boleto, fica, aí a gente foi pagar. E eu estava devendo para... É a Marisa que fica no solo de cima ali? É a Marisa, acho que é a Marisa. E eu fui lá pagar a Marisa para minha esposa, e a dívida nossa era muito alta, R$1,48. E aí, mas tinha que pagar, né? Eu falei, vou lá pagar, tal. Irmão, eu assustei, eu entrei na loja, foi bem quando abriu assim. E é incrível, só mulher na loja. Eu não sei porquê, é normal isso? Só mulher na loja, irmão, mas cada uma delas com 4, 5 cestas na mão. E comprando, e eu fiquei vendo aquilo, eu falei, meu Deus do céu, eu vou pagar R$1,48 aqui. Fiquei até com vergonha, eu falei, eu vou até sair daqui, capaz de alguém pagar para mim. Mas daí eu fiquei olhando, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Ele falou, Fábio, vê como o mundo vive. A terra vive sem perceber. Mas no céu agora mesmo,
Os anjos contemplam a beleza do Criador. A terra vive sem perceber, o consumismo. E eu comecei a ver eles ponhando roupa. Falei, Deus, é muita coisa. Irmão, sério. Eu comecei a ver aquilo começou a fazer mal. Mas é por causa da mensagem, sabe? A mensagem que você está carregando. E aí você começa a ver aquilo, você assusta. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Ele falou assim, não é? Imagina, abriu a porteira, a boiada saiu. Eu falei, Jesus. Ele falou assim, isso é a realidade, Fábio, de como o mundo está. As pessoas precisam comprar. Sabia que isso que você está vendo é o vazio que eles têm de mim? E eles tentam se satisfazer numa peça de roupa. É muito barato. Irmão, vai complicar. Eu falei aqui, eu estou querendo achar um lugar para comprar passe, para começar a andar de ônibus. Significa que eu vou não ter carro? Precisa, eu sei, é necessário. Mas às vezes nós vamos precisar pegar os nossos filhos e andar de ônibus com eles, para eles experimentar essa realidade. Porque tem muitos filhos aqui que nem sabem o que é andar de ônibus. Porque você trabalhou tanto e conseguiu ter um carro, que seu filho não sabe mais essa realidade. Eu sei que essa mensagem choca, mas é sério, irmão. É sério. Eu não sei porquê, mas eu tenho no meu espírito que Jesus provavelmente ia andar de ônibus. Ele ia parar na rodoviária lá. E ele ia revelar um pouquinho do amor do pai dele àquelas pessoas. Quem me entende? Não, acho que vocês não me entendem. Eu espero que alguém entenda. Elas são uma armadilha e só fazem piorar a escravidão. 1 Pedro capítulo 2, 19. Não vou abrir para você ler, mas está dizendo assim: por quem você é vencido, torna-se escravo. Eu vi ali um monte de escravos que precisam comprar coisas. Pode acreditar, irmão, e às vezes sem necessidade. Só para poder suprir uma necessidade interna que só Jesus pode preencher. Então eu preciso comprar. Essa mensagem ela choca porque a gente precisa vender, né? Por isso que até quem vende, se não compreender a mensagem, vai sofrer quando parar de vender. Quem me entende? Obedeça às instruções de Jesus sobre falar direta e honestamente. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. Vou ler aqui para nós ganharmos tempo e eu finalizar. O que passar disso vem do maligno. Meu Deus, até isso pega. Voltar à simplicidade é observar a sua fala. Sim, sim, não, não. O que passar disso é o quê? Maligno, diabólico. Meu Deus, é sério. Se não há verdade em você, acredite, diabo, que é o pai da mentira. Sabe essa coisa de ficar flertando com os outros? Enganando, tá tudo bem, mas não tá. Tá bem, irmão, não tá. O cara tá triste com você, mas não tem coragem de falar para você, mas tem coragem de falar para todo mundo. Quem me entende? Tô triste com o Alan, mas não tenho coragem de falar com o Alan. Então eu falo com a Manu, falo com o Léo, falo com a Laura, falo para todo mundo sobre ele, mas não tenho coragem de falar sim, sim para ele, ou não, não para ele, e ser verdadeiro, ainda que isso custe. Quem me entende? Quem me entende? Vocês estão aí? Mateus capítulo 5, versículo 37. Não precisa abrir, só anota aí, porque é esse texto que eu acabei de citar. Vou ler aqui para nós ganharmos tempo. Se concordar em realizar uma tarefa, complete-a. Falou que vai fazer algo? Cumpra. Não volte atrás. Evite bajulação e meias verdades. É sobre isso que eu estou falando, sobre o sim, sim, não, não. Evite bajulação e meias verdades, porque meias verdades é mentira. Sim? Faça da honestidade e da integridade as características que distinguem sua fala. Rejeite os jargões e especulações abstratas, cujos propósitos são obscurecer e impressionar, em vez de iluminar e informar. Meu Deus do céu, sabe aquela coisa assim, ó? Você fica jogando no ar. Eu quero falar uma coisa para o Alan,
mas não tenho coragem de falar para ele. Aí eu faço o quê? Tum, tum. Quem já fez isso? Eu já. No púlpito, pregando. E um dia o Senhor me levou ao arrependimento e falou: para, que haja luz sobre nós, para você sentar na mesa e resolver os problemas em verdade. Você não precisa fazer isso, porque isso é fraqueza de alguém que não entendeu o coração de Jesus. Tem um problema com Ala? Vem, Ala, chega aí, vamos tomar um café. Cara, eu estou sentindo isso. Ô pastor, você está errado. Ou perdão então. Ou então, ô pastor, perdão. E pronto, está resolvido. Por que levar para o outro? Tem alguém aí? Estou correndo, irmão, porque só aqui vai ficar horas falando. Que isso é forte. Isso pega nós por dentro, né, Ala? O Ala tinha um problema comigo. Tinha. Só que o que eu gostei, ligou para mim: pastorzão, preciso ter uma mesa contigo. Senti isso. Estou abrindo aqui porque você está aqui, viu, Ala? Filmando. Está atrás da câmera aqui, ó. Bonito o garoto. E aí ele abriu o coração, choramos aqui. Falei para ele assim: eu quero que você reúne todos os jovens que estão com esse mesmo sentimento comigo. Fizemos uma mesa aqui, fizemos um cafezão, né, Ala? Foi demais, irmão. Acabou. Não precisei sair falando mal do Alan. E nem ele de mim. Resolvemos os problemas. Porque temos, sim ou não? Eu tenho com a minha esposa, você tem com o seu marido, você tem com a sua mulher, vai que é perfeito. Não é. Nós não estamos falando sobre isso, estamos falando de resolver. Amém? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Ficou claro? Se o nosso falar tem origem na obediência ao centro divino, não encontramos motivo para fazer o sim virar não, nem o não virar sim. Uau! Viveremos em simplicidade no falar, porque as palavras terão apenas uma fonte. Qualquer outra coisa é procedência maligna. Meu Deus, até estremece, né? Amém, queridos? Vocês me amam? Vocês estão com raiva de mim? Sim ou não? Quero dizer que eu amo vocês tanto, que eu preciso falar a verdade, ainda que isso doa e ainda que fere o seu ouvido. A verdade do Evangelho confronta, ou então ofende. A minha pergunta que fica é: você está ofendido ou vai sair daqui confrontado? Eu espero que o teu coração queime a tal ponto de você alcançar uma única coisa que Deus espera de nós: arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Existem coisas mais profundas que Deus quer olhar dentro de você e descobrir dentro de você, porque você não é bom. Ai, mas eu sou tão legalzinho, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não bebo. E Deus está dizendo: grande coisa. Você pode não fazer nada disso, mas tem podridão dentro de você. Você pode talvez não fazer essas coisas que todo mundo vê, mas pensa e ninguém sabe, mas é pecado. Deseja o que não é para ser seu, pecado. Quando a gente fala de arrependimento, sabe que as pessoas falam: não, mas já aceitei Jesus, já fui perdoado, eu não preciso mais me arrepender. Não, você não entendeu, o arrependimento é todo dia, até que Jesus volte. Amém, querido? Feche seus olhos. Pode chorar aí com Jesus agora um pouquinho. Chora aí. Fala com Ele, fala: Senhor, eu comprei coisas que não precisava comprar. Eu quis possuir coisas que eu não precisava ter. Eu corri, eu lutei por uma coisa que, para falar a verdade, hoje está lá, estou perdendo dinheiro com isso. Claro, Deus fez o homem reto e direito, mas esse homem se meteu em muitas encrencas. E uma vez o Senhor disse comigo: Fábio, a encrenca que eu meto o homem, eu resolvo. Mas a encrenca que o homem se mete, eu não faço nada. É uma encrenca uma mulher que nunca teve relação sexual dizer para Israel que estava grávida. Maria, mãe de Jesus, que problemão para Israel, porque qualquer mulher que tivesse ato de relação sexual antes do casamento morreria apedrejada segundo a lei. Então Maria falar que estava grávida sem ter relação com José era terrível, mas essa encrenca foi Deus que colocou ela. Deus cuidou dela.
Se Deus não está cuidando da sua encrenca, irmão, porque a sua encrenca é grave, filhão. Fala, pastor, mas como eu faço para resolver isso? Arrependimento. Cai de joelho, chora, grita e peça a Ele misericórdia, Jesus. Perdão de ter entrado, dizer que eu sou crente, dizer que eu sou um líder espiritual, sendo que eu, Pai, não tenho condição nem mesmo de cuidar da minha casa. Como eu vou cuidar da minha casa se eu não sei cuidar? Ou melhor, como eu vou cuidar da casa de Deus se eu não sei nem cuidar da minha casa? Como que eu vou, Senhor, me render diante de situações, sendo que eu não consigo, Pai, alcançar a proposta maior? Eu não consigo abrir mão de coisas lícitas. Ou melhor, eu não consigo abrir mão de coisas que é pecado, quanto mais daquelas que são lícitas. Senhor, eu oro agora pelos meus irmãos. Eu libero sobre eles a Tua graça. Eu gostaria de liberar canções aqui, nós começarmos a Te adorar, mas nós não temos mais tempo. E eu quero liberar os Teus filhos de volta para casa. Eu quero encorajar os meus irmãos que estão em casa. E esse culto, ou essa reunião, quase não vai ao ar. Então, por favor, você que está em casa, considere essa mensagem. O Senhor providenciou que ela chegasse até você, porque Ele tem um propósito. Não é sobre quem prega, é sobre o dono da pregação, é sobre o proclamador dela, que é o próprio Cristo. Então eu encorajo a comunidade, eu encorajo aqueles que me ouvem por intermédio dessa mensagem, de olhar e entender que o Senhor quer que nós voltemos à simplicidade, à dependência. Pare de comprar aquilo que não precisa. Para de querer possuir o que não precisa ser seu. Às vezes você não precisa comprar uma casa na praia. Tudo que você precisa é poder um dia estar lá e dizer: obrigado, Deus, pela criação. Obrigado pelo mar. Obrigado que o Senhor deu isso para nós. Mas os homens querem tomar posse daquilo que deveria ser de graça. Eu abençoo os meus irmãos e espero que eles saiam daqui, Pai, olhando para o Evangelho de uma forma diferente. Que eles saiam daqui olhando para o Evangelho e crendo no poder de Deus, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação dos homens. Em nome de Jesus, amém e amém.